Vamos começar? Vamos. Será que vai ser uma jornada longa? Interessante, pelo menos. Imagine aí quando uma advogada e um publicitário, ambos estudantes de psicologia, resolvem se juntar, né? Eu acho que pelo menos muitas pautas, muitos pensamentos, muitas ideias vão surgir a partir daí. Penseira é o nosso podcast, onde nós vamos conversar, debater e articular algumas ideias, né? Coisas que pulam na nossa mente. Vamos trazer coisas que ficam nesse caldeirão de pensamentos dentro da sociedade que a gente vive e dentro dos ensinamentos que temos. Nossas ideias, nossos pensamentos, enquanto profissionais, enquanto estudantes eternos. Pense aí. Vai ser muita coisa, hein? Com certeza. Hoje nós vamos falar sobre normal e patológico. Sim. Você se acha normal, Ana? Depende de que campo de pressupostos você parte, que sociedade você pensa, que cultura você está inserido. Então, dependendo de vários aspectos, eu posso ser normal ou não. Nada melhor do que convidar um cara que sabe falar muito bem sobre isso. É verdade. Um professor nosso. Ele é doutor em psicologia, mestre em psicologia social. Saulo, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Sinta-se à vontade, né? Esse está sendo o nosso primeiro episódio. Com certeza vamos começar aí com chave de ouro, com a sua presença, né? Então, um senso comum, normal, é tudo aquilo que é aceito pela maioria das pessoas, né? Muitas vezes é o que é bom, entre aspas, né? E o que é patológico, que podemos chamar de anormal, é aquilo onde a sociedade acha que é ruim, né? Mas afinal, Saulo, o que é normal, né? E o que é patológico? Obrigado primeiro, né, pelo convite, sabendo aí de que são meus alunos, né? Foram e continuam sendo meus alunos, mas ao mesmo tempo também é um lugar onde eu me coloco agora também como aprendiz, aqui compartilhando um pouco com vocês, né? O primeiro movimento aqui é entender de que a apresentação já foi muito normal. Né? A gente costuma apresentar as pessoas, né, justamente assim, né? Apresenta o nome, apresenta a profissão, a titulação. Isso é justamente a conformidade social que se apresenta como esse lugar em que a gente tem que estar, né? Porque para o sujeito ser considerado normal, ele precisa estar dentro dos conformes, né? Como a gente diz no dito popular. Ele precisa estar dentro das linhas demarcadas socialmente, né? Essas linhas demarcadas, elas são historicamente construídas. Então, ser normal e ser patológico, a gente precisa entender em que momento histórico, em que lugar eu estou, em que contexto eu estou. Então, dessa forma, eu posso dizer que ora sou normal, ora sou patológico, né? Ora sou um sujeito adoecido. Mas aí é a questão, quem não é adoecido nesse mundo e quem não busca, de certo modo, uma normalidade para até tentar conviver com os seus comuns, com os seus, né, mais próximos. Então, ser normal, ser patológico, vai ser uma discussão sempre eterna da necessidade de tentar colocar a gente em determinados moldes, mas a gente sempre está fugindo, né? E fugir é algo bastante saudável, fugir da normalidade. Ótimo que a gente convidou exatamente um psicólogo existencial humanista para falar sobre isso. Então, teremos também um aspecto filosófico muito enraizado dentro da discussão. E não é para menos, né? Já que a gente realmente está inserido dentro de uma sociedade que tem seus paradigmas dentro do tempo que eles vivem, né? Eu acabei falando isso, né, quando você me perguntou em relação à normalidade, porque o que a gente percebe é que esse conceito de normal e de patológico, ele também varia, né? Dependendo do contexto social que se esteja, em que tempo histórico se esteja, quais são os aspectos daquela cultura que aquele sujeito está inserido, né? Quais são os hábitos, os costumes aos quais ele está inserido, macro e micro, né? Tanto em relação à sociedade como um todo, mas também quanto aquele microcosmo, aquela comunidade, aquela família, né? Isso tudo permeia, né, professor? A ideia de normalidade está muito ligada a funcionar, né? A gente vem de uma tradição onde, se você funciona para aquilo que se é esperado, você é considerado normal. É só a gente pensar nas próprias patologias, né? Quando eu digo assim, eu tenho uma doença tal, eu tenho um transtorno tal, está muito ligado ao modo de funcionamento nosso. Então a gente começa a ser comparado se eu funciono de uma forma, se eu funciono de outra. Se eu funciono para aquilo que é esperado desde sempre, ou seja, há uma expectativa de que a gente nasça
quando a gente nascer, há uma expectativa de que a gente vai para a escola, né, e que a gente tenha um aprendizado comum a todos, porque esse aprendizado é pensado justamente para conformar a sociedade dentro dos moldes estabelecidos, ou seja, eu preciso estudar português, preciso estudar matemática, preciso estudar geografia, que são os conhecimentos que baseiam, né, ou que constroem, que são base para a formação da sociedade moderna, e depois da escola eu preciso ir trabalhar. E aí eu tenho que também estar dentro desses modos de um trabalho formal, né? O sonho da carteira de trabalho, o sonho da formalidade. Esses são sonhos que acabam sendo demarcadores de lugares para nós no mundo. Então, a normalidade vai ser se você está funcionando. É só a gente perceber que o que é chamado de patológico é justamente se você é um sujeito capaz de se socializar, né? Assim como todos os outros se socializam, se você é capaz de estudar, se você não é capaz de estudar dentro dos moldes de uma inteligência que é ainda muito fechada numa questão lógico-matemática, então você vai ser anormal. Você não consegue fazer as contas ali, né, na matemática, se você não consegue fazer os cálculos, se você não consegue falar corretamente, então você já vai ser cooptado e vai ser considerado sujeito anormal. Ou se você não consegue trabalhar, você inclusive vai ser colocado como marginal, né, à margem da sociedade, ou vai ser chamado de vagabundo, porque o ser vagabundo também está muito ligado a uma patologização do contexto social, ou seja, você precisa ser um sujeito que nasça para estudar, estude para trabalhar e trabalhe até morrer, né? Ou seja, isso é ser normal? Né? Será que a gente está pensando normalidade como justamente a domesticação do nosso corpo e da nossa vontade frente aos desejos sociais compartilhados? Então, ser normal, na verdade, é ser adoecido. E é interessante que nessa sua fala eu enxergo muito bem como a gente tenta se encaixar, né? Se eu faço parte dessa caixinha é porque eu sou normal e estou dentro de um padrão. Por conta da internet, isso gera diversas caixinhas. E o que é que eu tenho visto hoje em dia, e a gente tem estudado muito lá na graduação, né? Muitas vezes as pessoas já chegam na clínica, chegam no consultório já com o diagnóstico, né? Ele já chega lá com, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que era para não acontecer, né, as pessoas já chegarem com esses rótulos lá, está se tornando comum essas pessoas chegarem já com esses diagnósticos de patologias que muitas vezes as pessoas nem têm e elas querem se encaixar dentro daquilo de todas as formas, né? Se a gente olhasse alguns 10 anos atrás, as pessoas não chegavam no consultório já com esse diagnóstico, né? Se a gente está chegando aqui nos tempos atuais, com as pessoas já chegando com essas crenças, eu tenho isso, tenho aquilo, o que vai ser do futuro, né? Realmente a gente não tinha essas pessoas que vinham já prontas com o diagnóstico do que elas ouviam dizer, porque também os tempos eram outros no sentido de propiciar a informação de uma forma diferente. Vivemos hoje num mundo de informação, de comunicação, de hiperestímulos, né? Talvez por isso também outras doenças, patologias, transtornos sejam mais comuns, né, que sejam mais habituais dentro desse novo mundo, dentro dessa contemporaneidade. Pensar também o que é que a gente faz com isso quando chega no consultório. Porque, ou no meu caso também, no escritório. Porque muitas vezes eu tenho casos de litígios onde a gente precisa lidar com uma realidade diferente dentro desse sujeito. Por exemplo, conflitos de família, onde tem uma criança que tem algum transtorno diagnosticado e, obviamente, válido quanto a isso, mas muitas vezes eu vejo pais que colam no diagnóstico até mais do que os filhos e fazendo com que essa criança seja reduzida a esse diagnóstico, né? Então, o que é que vai vir nesse futuro, né? O que é que podemos pensar em relação a isso? Eu vou tentar ser bem claro para quem está nos ouvindo, poder pensar um pouquinho sobre isso, né? Isso é bastante interessante porque nos provoca algumas questões, né? Tanto as questões da nossa condição, né, nossa condição existencial mesmo, enquanto ser humano, e, segundo ponto, as questões mesmo do momento histórico que a gente está vivendo. A primeira questão do nosso lugar existencial no mundo é que a gente sempre precisa dizer algo sobre nós, né? Há sempre uma tentativa nossa de poder dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, porque essas verdades que a gente diz sobre nós sustentam nosso modo de ser, ou seja, para que eu possa existir no mundo, eu tenho que dizer, eu sou professor, eu sou Saulo, eu sou homem, eu sou mulher. Então, eu preciso dizer algo de mim. Não tem como viver no mundo sem dizer algo de si. Então, essa necessidade, ela sempre impera sobre a nossa existência.
Então, primeiro ponto é isso, a necessidade de se dizer algo. E aí, o diagnóstico, ele vem como um presente, né? Porque o diagnóstico é uma verdade dada por um saber, né, que é científico, é dado por um profissional, e quando esse profissional dá, cai como uma luva para que eu possa me perder nesse diagnóstico e dizer, olha, descobri o meu lugar no mundo. E aí, numa sociedade onde a gente precisa de respostas rápidas, por quê? Porque o mundo é dinâmico, como vocês mesmos falaram, aí a gente tem informação a todo momento, então eu posso lá colocar lá, né, no site de buscas, coloco lá, tá, e já sai mais ou menos o que você já tem pelos sinais e sintomas. E olha que quando você não tem, você dá um jeito de ter. Né? Porque você tem lá alguns e você... mas eu acho que eu tenho isso também. Eu acho que eu tenho isso também. Olha, eu tenho isso. É igual aluno quando vai para aula de psicopatologia. Tem tudo que apresenta lá. Né? Todas as patologias que apresentam na aula de psicopatologia, o aluno tem, porque é justamente possibilidade. Todos nós temos possibilidade de todos aqueles sinais, todos aqueles sintomas aparecerem. O que acontece é alguns sinais se sobressaem, né? Alguns sintomas podem se sobressair, e isso se aproxima de algo que a gente chama de transtorno, que a gente chama de distúrbio, alguma coisa que está fora do esperado, né? E o que é esperado? Né? Uma outra pergunta ele poderia fazer. E o que é esperado? Acho que é um assunto para um outro podcast. Né? E o que é esperado? Né? Essa ideia de expectativa do que tem que ser, o que tem que ser. Então eu junto duas coisas. Né? Eu junto a necessidade de ter que falar algo sobre mim, né? E resposta rápida que eu tenho, e o diagnóstico cai como uma luva. E o diagnóstico, inclusive, né, como vocês também já pontuaram, isso serve como um lugar para que eu use de muleta para falar de mim. Olha aí, eu faço isso porque eu tenho TDAH. Olha, calma aí, eu faço isso porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu sou borderline, eu faço isso porque eu tenho transtorno bipolar. Não. Isso é justificativa sua. Isso é desculpa sua para dar lugar ao diagnóstico como verdade sobre sua vida. Antes de você falar que é o diagnóstico, lembre-se que toda e qualquer ação no mundo e escolha no mundo é feita por você. Quando você escolhe o diagnóstico para falar sobre você, você está entregando ele à sua vida para que ele comece a falar de você. O diagnóstico, ele tem que ser importante como lugar para você pensar a sua diferença no mundo. Olha, o mundo espera que eu seja isso, mas eu não consigo ser isso porque o meu jeito de ser no mundo é isso. E também pensar de que o adoecimento vem justamente da tentativa da gente se adaptar ao mundo. Como eu quero funcionar como todo mundo funciona, eu fico tentando me adaptar. Eu tenho que fazer assim porque todo mundo é assim. Eu tenho que fazer assim porque minha mãe disse que é assim. Eu tenho que fazer assim porque todo mundo acha que eu sou assim. E esse processo de adaptação é que faz a gente adoecer. Né? É só lembrar da pandemia. Há tanta gente que adoeceu na pandemia. Quanta gente teve crise de ansiedade. Por quê? Estava acostumado numa rotina, numa vida, que eu vou falar, numa vida fatídica, uma vida covarde, muitas vezes, uma vida de rotina, fazendo tudo a mesma coisa, sem pensar na vida. De repente, a pandemia vai lá, pá, acorda para a vida. Mas assim, e agora, o que você vai fazer? Porque você vai ter que mudar a sua rotina. Mudou a rotina, o que é que vai acontecer? Eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Aí, aquele adoecimento se dá justamente pela busca constante de se adaptar ao mundo, e quando não tem um lugar mais de adaptação, eu preciso utilizar aí de modos de vida, ou expressão de ser, que são diferentes, que são considerados aí anormais ou patológicos. Então, tudo isso, né, cria esse bolo. A necessidade de se falar alguma coisa de si, a facilidade de se falar alguma coisa de si que a gente tem hoje, e, ao mesmo tempo, o medo que a gente tem de entender que diferença não é patologia. É isso que acontece. Chega a ser cirúrgico, né? Hoje a gente vive na era das redes sociais, né? Então, a gente tem Instagram e talvez muito mais no TikTok, né? Por ser uma plataforma de vídeos mais curtos, enfim. É um movimento que assusta, né? As pessoas, elas querem trazer resultados, diagnósticos, tudo através dessas plataformas, que, lógico, podem ser usadas e devem ser usadas de uma forma muito interessante, né? De promover informação e possibilidades. Mas parece que, hoje em dia, as pessoas preenchem os critérios nos sinais e sintomas como se estivessem preenchendo testes de personalidade da revista Capricho da década de 90, sabe?
e tentando se enquadrar, e isso é muito perigoso. Ao mesmo tempo que existe uma necessidade, lógico, de se entender os sintomas, as patologias, os transtornos, como algo válido e interessante para o sujeito se entender e se fazer diferente no mundo, né, através do seu funcionamento, que partir disso é diferente mesmo, não é o ideal, né? Não é, enfim, talvez não o mais funcional, já que a gente está falando de normalidade e patologia, que essa pessoa ela fique querendo se enquadrar no transtorno para exatamente falar o que você está dizendo, né? De utilizar aquilo como muleta. É diferente, lógico que é importante a gente falar isso, que diagnósticos são importantes e são válidos mesmo, porque muitas pessoas precisam disso para se ajustarem, para se colocarem no mundo, para terem acesso a um tratamento adequado, seja terapêutico, seja medicamentoso ou ambos. Mas é importante também a gente perceber o que é que a gente vai fazer com isso, né? O que é que você faz com isso, independente de qual seja o diagnóstico, né? Qual seja o nível de normalidade. E isso me faz lembrar uma conversa que a gente teve, que na minha geração, né, quando a gente era criança, se falava muito da hiperatividade. Como se fala muito de TDAH hoje, se fala muito de hiperatividade. As crianças eram hiperativas. Então eu era uma criança que tinha uma chance muito grande de ser hiperativa, né? E eu estava falando de como eu ficava pensando de talvez, será que eu não devia ter tido um diagnóstico naquela época? Será que seria realmente isso? Ou será que era só uma criança sendo criança, agitada com diversos estímulos sensoriais, motores, com a criança que tinha acesso à árvore, a um parque e também a jogos, a colegas e tudo mais? E você me falou sobre isso, né? De que a gente ficou conversando sobre pessoas que colam naquele diagnóstico e a possibilidade que a gente tem de fazer com isso, né? Do que a gente pode fazer em relação a esse diagnóstico. A gente pode, claro, utilizar isso para perceber nossas dificuldades, o nosso modo de fazer e, a partir disso, fazer diferente, ou então entender que a gente funciona mesmo de uma forma diferente dos demais, dos normais, e até abraçar essa diferença, né? Ou então perceber isso e entender que aquilo não é algo que se deseje, sem fazer esse juízo de valor, né, de certo e errado, de positivo e negativo, e tentar transmutar dentro dos limites e possibilidades, né? Então, o que fazer, né, com essa geração de tantos transtornos, tantos diagnósticos muito sérios e acertados, mas muitos outros bem levianos, né? Diagnóstico de TikTok. O diagnóstico não é o problema, como você disse, é o que é feito com ele, né? Ou seja, tanto o diagnóstico é feito como lugar de aprisionamento, quanto o diagnóstico é feito de qualquer forma, né? E aí existe algo que a gente precisa pontuar. O sofrimento não necessariamente é porque eu tenho um diagnóstico, mas pela cobrança de eu ter que ser igual aos outros. Esse sujeito se cobra porque ele não é, a olhar para os outros que estão perdidos no mundo e como todo mundo é, e a gente acha que é lindo ser igual como todo mundo é, né? Quando na verdade a gente está negando nossa singularidade, a gente está negando nossa diferença em nome de um padrão social, porque eu preciso ser aceito, eu preciso ser amado, eu preciso ser querido. E isso, inclusive, é um ponto para os adolescentes hoje, que quando chegam nas redes sociais, eles precisam ser queridos, curtidos por todo mundo. E para ser curtido, ele precisa ser igual àquela influencer, igual àquele artista. E aí ele perde a sua singularidade em nome de uma adaptação ao mundo. E ele sofre justamente porque, ao se perceber como diferente, que deveria ser o normal, né? Uhum. Porque somos diferentes, né? Ao se perceber como diferente, ele adoece justamente por tentar se adaptar. Então, o sujeito que recebe um diagnóstico, ele sofre muito mais pela pressão social que é exercida sobre ele, de que ele precisa fazer de tudo, inclusive sofrer intervenções institucionais, sofrer intervenção principalmente da família para ser igual aos outros. Porque meu filho não é igual aos outros, porque meu filho é assim. Então, essa pressão... Eu não estou dizendo aqui, de maneira alguma, de maneira irresponsável, que você não tenha que cuidar dessa diferença, mas o cuidado com essa diferença é entender como esse sujeito é atravessado por um sofrimento de estar no mundo onde todos os outros são iguais, ou são muito semelhantes. Então, o problema não é ser hiperativo. O problema é nesse mundo ser hiperativo.
Entendem a diferença aqui da fala? Se o problema não sou eu que sou hiperativo. O problema é que esse mundo não consegue me perceber como hiperativo e possível. Então, eu quero pegar, né, eu vou sofrer e eu quero pegar esse sujeito, né, e transformar em igual, né, igual ao que a gente pensa em um mundo moderno, igual uma esteira de produção. Então, se ele está com defeito, eu preciso passar pelo setor de qualidade, que é isso, o diagnóstico é lá, o setor de qualidade, o diagnóstico, né, você tem isso. Aí você vai agora para onde? Você vai agora sofrer, você vai ser lapidado, que são todas as formas que a gente tem de controle, desde um medicamento, né, até a escola ou a própria família como lugar de correção dessa diferença. Então, o incômodo, muitas vezes, dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto mesmo, é perceber que ele não consegue ser visto ou que ele não consegue ser reconhecido pela sua diferença. Porque, na verdade, o diagnóstico nada mais é do que a diferença. Porque ninguém tem transtorno, ninguém tem patologia. E isso é muito, inclusive, algo muito forte a ser dito, porque o transtorno ele só existe enquanto elemento cultural de uma época. Se a gente for lá na antiguidade, o sujeito que tinha, né, um modo de ser esquizofrênico, ele é visto como guru, como um sujeito que tinha contato com os espíritos porque alucinava. Hoje a gente vai colocar e segregar esse sujeito porque ele precisa se adaptar ao mundo. E aí o cuidado que a gente tem que ter é começar a perceber esse sujeito enquanto, né, alguém que precisa circular no mundo, óbvio, e eu vou ter todo cuidado para que ele seja incluso e não que ele seja segregado. Não que a diferença seja uma adaptação, porque esse é um grande problema. Né? A gente pegar a diferença, a gente pegar o diagnóstico e querer adaptar o sujeito como todo mundo é. Quando, na verdade, é perceber assim, como essa diferença pode ser possível. Porque é um sofrimento muito grande você olhar para os outros e assim, todos os meus coleguinhas são desse jeito e eu não consigo. Porque o mundo não está para incluí-lo. Porque o mundo está para o padrão, a formatação do padrão. Né? Porque esse é o objetivo de um mundo que está preparado, está conduzindo todos para um caminho só. Né? Como eu disse, para estudar e para trabalhar. Ou seja, esse caminho, né, linear já é desenhado para todos. E aí eu me vejo diferente. Epa! O que é que eu vou fazer da minha vida? Ninguém me ama, ninguém me quer. E eu vou só encerrar com um exemplo bem claro, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que simplesmente por uma criança ela não ter mãe e ter pai, por exemplo, que ela vai sofrer por conta disso. Ou seja, a gente já determina de que se o sujeito não estiver dentro de uma estrutura, de um padrão social, ele vai adoecer. E aí o sofrimento vem justamente dele não se perceber como os outros são. Isso é que a gente tem que começar a se questionar, de que a patologia, o transtorno, tem que ser entendido como diferença e não como algo que é ruim. Fantástico, né? Que as pessoas pudessem perceber suas diferenças e que, enfim, todos nós somos atravessados de diferenças, né? De particularidades. E fazer algo diferente com isso e se articular a partir dessas diferenças, a gente sabe também que é muito difícil, considerando a contemporaneidade que estamos inseridos. Não é? Porque, assim, temos os filtros do Instagram para as pessoas ficarem com um rosto parecido um com o outro. Eu tenho, assim, um dos meus melhores amigos é cirurgião plástico. E ele fala que tem gente que chega no consultório mostrando foto da própria pessoa, utilizando filtros de Instagram para mostrar como ela quer ficar depois da cirurgia. Sabe? Então, assim, a gente tem... Ao mesmo tempo que a gente tem um mundo também, aí eu vou e volto, né? A gente tem um mundo hoje onde a diferença é também valorizada, né? Diferenças que a gente não discutia antes. Hoje a gente tem uma liberdade para se falar. Lógico que ainda não é o ideal, estamos longe do ideal, é luta por cima de batalha, mas a gente tem uma liberdade maior para tratar de temas como... a seara LGBTQIA+, a gente pode falar das questões raciais que atravessam, né, os sujeitos da sociedade, principalmente brasileira. Então, assim, tem muitas questões que a gente está podendo trabalhar, né, a gente está podendo falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive também concomitantemente num mundo onde as pessoas precisam ser colocadas em caixinhas o tempo todo. Eu preciso dizer que eu sou... mulher, heterossexual, advogada, estudante, para me qualificar, né? Como vocês também. Então, as pessoas precisam. Mas, assim, eu penso porque também nós, enquanto seres humanos, somos sujeitos sociais e queremos, né? Desejamos estar
inseridos dentro dessa sociedade e de pertencer, essa noção de pertencimento. Então, é uma pergunta até meio... Não sei se é possível preencher, mas como se inserir sem se igualar? A inserção mais autêntica é quando você compreende que você adoece tentando ser normal. Então, se inserir não é se perder, não é se negar, não é esquecer de si. Então, essa é a grande provocação, né? Eu tenho que me inserir desde o momento que eu não precise ser aceito. Eu preciso lutar pelo respeito. Querer ser aceito é mendigar o amor do outro. Isso é um grande problema e a desculpa de muita gente. Não, mas o mundo não me aceita assim. O problema do mundo. Agora vem a coragem nossa de assumir esse lugar. Porque não é fácil. Não vai ser fácil, porque eu preciso entender de que eu vou sofrer todas as pressões contrárias para que eu tente, de todo modo, me adaptar. A minha família vai querer me conformar ao mundo, a escola vai querer me conformar ao mundo, né? A universidade vai querer me conformar ao mundo, né? Ainda que a gente tenha, né, cursos como psicologia que desconformam, mas a gente vai ter um trabalho que quer nos conformar ao mundo, a gente vive se conformando ao mundo por uma exigência. Mas quem escolhe se submeter a isso somos nós. E pensar justamente nesse lugar de responsabilidade nossa sobre isso é que é o grande desafio. Porque isso exige de nós um voltar-se para si. Eu preciso me voltar para si. Eu preciso estar sempre me colocando em xeque. E esse movimento de se colocar em xeque é um movimento dificílimo. Porque isso exige eu assumir as minhas angústias, eu assumir os meus momentos de sofrimento, eu começar a encarar os desafios de ser contrário a boa parte do que eu ouço. Vai ter, né, aí a possibilidade de entender-se como diferente. E por ser diferente, você não vai ser aplaudido pelos iguais. Quando, na verdade, né, eu preciso justamente demonstrar essa minha singularidade nesse campo. Então, assim, se inserir não é se perder. Então, justamente entender que eu posso me inserir, mas sem negar a minha possibilidade de ser diferente. Para isso, é necessário que haja uma responsabilidade e, cada vez mais, uma coragem para enfrentar o mundo sendo diverso. Então, qualquer que seja a escolha, você precisa se responsabilizar perante isso. Tem que ter responsabilidade e autorresponsabilização de todo modo, não é isso? Mas o que eu quero é provocar justamente isso de que, né, ou você se acomoda e você esquece de que você é finito, de que você vai morrer e empurra as coisas com a barriga. E no final da vida você vai olhar para trás e dizer: o que foi que eu fiz de mais singular? Ou eu assumo a coragem de enfrentar a minha diferença, né, com a minha diferença, com a minha diversidade, mostrando a minha singularidade, e eu sou capaz depois de reconhecer que o meu caminho foi um caminho autêntico, um caminho singular, e um caminho que eu me orgulho de ter feito. Então, a escolha é sempre nossa. Ou eu me perco no mundo e faço o que todo mundo fez, né, ou o que todo mundo faz, e simplesmente, né, cruzo os braços. E eu vou sofrer de qualquer jeito, tá? Vou sofrer de um lado ou do outro. Mas é um sofrimento que eu olho assim: qual o sentido da minha vida? Ou um sofrimento que eu olho assim: minha vida fez sentido, porque eu fiz valer ter sentido. Então fica a escolha. E poder esclarecer isso para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo também, através das redes sociais, que muitas vezes a gente usa a palavra para o que é fora do padrão como ruim, né? E poder assumir que não é ruim, eu acho que é a melhor escolha assertiva, né? E se a gente pudesse resumir, né, praticamente esses 30 minutos que estamos aqui conversando, não tente se encaixar no lugar onde você não cabe, porque eu acho que essa é a escolha menos assertiva. Se eu pudesse sugerir para todo mundo que está nos assistindo, tente não se colocar na caixinha, tente se entender quem de fato você é, e para isso a terapia, a análise está aí para nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, né? E mais saudáveis. Psicologia existencial humanista. Eu estava aqui, eu amo isso, porque falta, às vezes, né? A gente fica tanto dentro das repetições de padrões de assuntos, etc., que essa articulação mental
Faz todo sentido e é muito importante. Meu Deus! Por isso que a gente está aqui. Eu também gostei muito. Para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, quem estiver no YouTube, esse conteúdo também está no Spotify. Quem estiver no Spotify ou no Deezer ou qualquer outro agregador de áudio, está no YouTube, no Instagram, no Facebook. Só dar um Google, Penseira, chegar no Instagram, colocar a palavra Penseira, que vocês vão encontrar a gente. Curtam, compartilhem e nos ajudem aí nessa jornada. E, professor, você quer deixar também seus contatos? Minha rede social é bem só para... Eu não sou muito adepto, né? Às vezes eu posto alguma coisa ou outra, né? Tá lá, Saulo Menezes Almeida, quem quiser procurar, né? No mais, podem acessar aí nas universidades onde eu estiver. Podem me procurar. Fantástico. Muito bom. Fechadíssimo. Eu sou Ana Luísa Alcântara Mendes, esse é Fabiano Lacerda e esse é o professor Saulo Almeida. E somos a Penseira hoje. O que você achou? Ótimo. E o bom é que seja leve assim mesmo. Mas o que você achou do nome? Não, tá ótimo, assim, todo pela simbologia que você me passou, é isso mesmo. Penseira é um como é o nome? Um objeto, né? Dos celtas. E é como se fosse uma bacia mesmo. E eles colocavam, enfim, seus pensamentos, eles acreditavam, né? Colocando os pensamentos ali dispostos. E eles iriam analisar aqueles pensamentos, né? Destrinchar as ideias, análise ao contrário de síntese, né? Então você consegue destrinchar e perceber e fazer ter uma visão mais ampla da coisa. Eu amei. Ai, eu adorei. Ok. Saulo. Vamos tirar uma foto? Vamos! Cadê a claquete?